Bora lá. Tá? Então é o seguinte, a menor unidade contrátil do meu músculo esquelético, como eu comentei anteriormente, é a miofibrila. Tá? A miofibrila é composta por estruturas chamadas miofilamentos. Mais especificamente, 2 miofilamentos de actina para cada um miofilamento de miosina. Mais especificamente. Tá? E aí, no caso, um conjunto de miofilamentos formam a minha miofibrila. Um conjunto de miofibrilas formam uma fibra muscular. Conjunto de fibras formam um feixe, conjunto de feixes formam o meu músculo. Beleza? Membrana, a minha célula muscular, ela tem dentro de si um conjunto de fibras. Tá? Perdão, um conjunto de miofibrilas. Várias miofibrilas juntas. Então, quando eu falo da célula muscular, eu estou falando da fibra muscular sozinha. Beleza? Então, a minha fibra, ela é composta, a minha célula é composta por uma membrana, como qualquer outra célula, que eu vou chamar de sarcolema, tá? Que é essa parte branca aqui, ó, do lado de fora. O meu sarcolema, se tem uma membrana, tem um citoplasma. O citoplasma do músculo esquelético, eu vou estar chamando de sarcoplasma, que é a substância líquida intracelular, ou seja, presente dentro da minha célula, composta por organelas, dentre elas eu destaco a mitocôndria, e alguns íons, sódio, potássio, cálcio, sódio, potássio, para que eu possa ter a despolarização da membrana e da fibra como um todo. O cálcio, componente importante na contração muscular, que nós já vimos anteriormente, e o ATP, que é a fonte de energia do meu músculo. Eu tenho uma estrutura aqui, ó, um emaranhado em torno das minhas miofibrilas, parece uma teia de aranha. Essa estrutura emaranhada é chamada de retículo sarcoplasmático, tá? Como nós vamos comentar daqui a pouco, o retículo sarcoplasmático vai armazenar o cálcio responsável por dar prosseguimento à minha contração muscular, tá? E aqui, ó, essas salsichinhas aqui aparecendo dentro da minha fibra muscular são os meus miofilamentos. Na verdade, um conjunto de miofilamentos presentes, que são as unidades contráteis da minha fibra muscular. Bom, se o pessoal estiver escrevendo no chat, daqui a pouco eu vejo. Mas vamos lá. A sinapse que rola aqui no meio é a sinapse química. Tá? O potencial de ação faz com que o meu motoneurônio libere na fenda sináptica uma substância chamada neurotransmissor. Qual é esse neurotransmissor? Acetilcolina. Tá? A acetilcolina vai interagir com a placa motora da minha fibra muscular, com a superfície do sarcolema responsável por realizar sinapse. Então, o motoneurônio libera acetilcolina na fenda sináptica, essa acetilcolina cai, interage com a placa motora da minha fibra muscular. De que forma que ela interage? Ela promove a abertura dos canais de sódio, iniciando a despolarização da minha fibra muscular. E aí, quando a minha fibra muscular despolariza, eu começo a minha contração muscular, tá? Então vamos lá. Ó, transmissão, realização da sinapse, mais especificamente, tá? Voltar um frame aqui. Nesse momento, potencial de ação libera a acetilcolina do motoneurônio na fibra muscular abre canal de sódio, despolariza, começa um potencial de ação. Esse potencial de ação, galera, ele percorre todo o sarcolema, todinho o sarcolema, e chega até o túbulo T. Quando ele chega no túbulo T, ele interage com os retículos sarcoplasmáticos, responsáveis por armazenar cálcio dentro da minha miofibrila. Quando o retículo sarcoplasmático é estimulado, eu libero cálcio sobre a miofibrila, que é esse próximo processo que nós vamos ver aqui, ó.
Ó, amarelinho é o meu cálcio. E aqui é o seguinte, eu preciso dar nome aos bois, galera. Eu preciso dar nome aos bois. Por quê? O filamento de actina não tá sozinho. O filamento de actina tá com uma galera, tá? O filamento de actina é esse roxinho aqui no meio, ele tá com uma galera. Ele tá com outro filamento amarelado, que eu vou chamar de tropomiosina. E eu tenho também uma estrutura ligada à tropomiosina chamada troponina. Tá? E eu não vou esquecer o nome dessas estruturas, justamente porque no concurso da FEMA em Histologia Humana eu inverti o nome dessas duas estruturas. Na hora de fazer a prova escrita, cara, eu inverti. Quando eu cheguei em casa, eu fiz um... Ainda bem que foi um erro pequeno, mas não pode, tá? Troponina vai ser aqui, ó, minha estrutura esverdeada ligada ao filamento de tropomiosina, que envolve a minha actina, tá? A tropomiosina, esse filamento amarelo, ele esconde o sítio ativo da actina. Ele esconde o lugar da actina em que a miosina consegue se ligar, tá? Se o filamento de tropomiosina estiver ali, a miosina não consegue se ligar à actina. Quando eu removo o filamento de tropomiosina, aí sim a actina se liga à miosina. Quer dizer, a miosina, no caso, se liga à actina, tá? E aí, eu não consigo remover a tropomiosina diretamente para a miosina se ligar à actina. Eu não consigo remover isso aqui, ó, manualmente, diretamente. O que eu preciso fazer? A troponina está ligada à tropomiosina. Se de alguma forma eu conseguir tracionar a troponina, eu traciono a tropomiosina junto e exponho o sítio ativo da actina. Aí a miosina malandra vem aqui e se liga, tá? Então, eu preciso, por isso e é para isso que serve o cálcio na fibra muscular. O cálcio liberado no retículo sarcoplasmático vai se ligar à troponina e vai tracionar a minha troponina numa direção, pode ser superior, enfim, de modo a expor aqui, ó, roxinho, o sítio ativo da actina, galera. Agora, a minha miosina tem onde se ligar, ela tem onde plugar, ela tem onde seguir adiante, tá? Só que assim, relógio não trabalha de graça, a gente não trabalha de graça, ninguém trabalha de graça. Para a miosina poder ter força para se ligar ao sítio ativo da actina, ela precisa de energia, e essa energia será proveniente do ATP, tá? Adenosina trifosfato. Então, aqui vai aparecer um pouco, vai aparecer numa ordem diferente, mas aqui, ó, eu preciso, e aí vocês já estão vendo isso com a Mariane, em Fisiologia do Exercício. Mas eu preciso ter uma molécula de ATP ligada à cabeça da miosina, para ela não só se ligar ao sítio ativo da actina, mas para ela ter energia para poder tracionar o filamento de actina em direção à região central da minha miofibrila, fazendo a minha contração muscular. Tá? Que é o que vai acontecer agora. Ó, peraí. Aí, ó. Neste momento, eu tenho a ligação do filamento de miosina ao sítio ativo da actina. E aqui, galera, é o seguinte, para eu fazer esse movimento, eu preciso já ter a molécula de ATP ligada à cabeça da miosina, tá? Se eu tiver uma molécula de ADP mais um fosfato inorgânico, ou eu troco essa molécula, ou eu ressintetizo ela com alguma substância, dentre elas a creatina quinase? Creatina quinase. Vou guardar essa informação, depois eu falo com mais propriedade para não falar errado. Mas a creatina quinase, ela ajuda a pegar o fosfato inorgânico, ligar a molécula de ADP e formar o ATP novamente, né? E aí eu quebro uma ligação do ATP, fico com ADP mais fosfato inorgânico viajando aqui, e aí depois eu ressintetizo e formo ATP novamente. Mas o que a gente precisa saber aqui eu preciso de uma molécula de ATP presente na cabeça da minha miosina,
para que eu possa me ligar ao sítio ativo e tracionar esse filamento de actina em direção à região central da minha miofibrila, fazendo a minha contração muscular. Só que é o seguinte, quando eu faço esse movimento, eu gasto energia, certo? A minha energia é liberada na forma de calor. De onde vem essa energia? Vem da molécula de ATP. Quando eu faço esse movimento, eu gasto um ATP, aí eu vou ter a formação da adenosina difosfato mais fosfato inorgânico, ADP mais fosfato inorgânico. E a energia no corpo humano, como eu falei para vocês já, não só em fisiologia, mas também em biofísica, ela vai ser liberada na forma de calor. Essa mesma energia desliga o cálcio da troponina, fazendo com que o cálcio retorne ao retículo sarcoplasmático. A troponina, que estava sendo tracionada pelo cálcio, volta para o lugar normal. E, consequentemente, a tropomiosina vem e esconde o sítio ativo da actina. Então, o rolê é o seguinte. Enquanto eu tiver ATP, eu consigo realizar a minha contração, tá? A partir do momento em que acaba o ATP, o cálcio é liberado de volta para o retículo sarcoplasmático e as minhas fibras musculares relaxam. Então é isso que eu vou fazer constantemente. Contração. Opa, deixa eu voltar aqui, que achei que ele ia fazer mais vezes. Contração e relaxamento. Contração e relaxamento, tá? Ó, aqui, ó, ganhei ATP, o cálcio já está presente no filamento de actina, expõe o sítio ativo da actina, cabeça da miosina se liga ao filamento de actina e traciona ela em direção à região central da minha miofibrila, aqui, ó, em direção ao centro. Quando eu gasto ATP, eu libero energia, o cálcio volta para o retículo sarcoplasmático e a minha fibra muscular, ela relaxa. Outro estímulo elétrico, outra despolarização, outra liberação de cálcio aqui no meio, começa o processo todo de novo. Expõe o sítio ativo da actina, filamento de miosina pega uma molécula de ATP, se liga, traciona esse filamento de actina e o meu músculo contrai. Cálcio sai da troponina, volta para o retículo sarcoplasmático, a minha fibra muscular, ela, deixa eu pôr aqui no frame, relaxa. Tá? Ela estava caçando o frame aqui certinho, mas ela relaxa. Então vamos lá, relembrando de novo, organização da fibra muscular. Eu tenho pontos nomeados especificamente nas minhas miofibrilas para designar não só que tipo de estrutura tem naquela região, mas também a função dela. Por exemplo, quando eu falo da linha Z, eu estou falando da divisória de uma miofibrila com a outra, tá? Essa divisória é composta por uma substância chamada tinina, tá? Linha Z, eu estou falando da divisão de uma miofibrila com a outra. Linha M, eu estou falando da região que corresponde ao centro da minha miofibrila, tá? Então, linha Z é a minha periferia, na divisão da miofibrila com a outra, linha M, região central, tá? Então, aqui eu estou delimitando e apontando cada parte da minha miofibrila. Quando eu falo das bandas, eu falo do que aquela região é composta. Por exemplo, na banda A, eu falo que aí corresponde a toda a extensão da minha miofibrila, eu falo da presença de filamentos finos e grossos. Mais especificamente, a presença da actina e da miosina juntos. Banda I, a presença apenas de filamentos finos, que aí é o comecinho do filamento de actina, e a minha linha Z, e a linha Z composta por tinina, a divisória de uma miofibrila com a outra. Então, essa divisória entre as miofibrilas e o comecinho do meu filamento de actina
é a minha banda I, só tem filamento fino. E a banda H, que eu coloco uma foto à parte aqui embaixo, presença de filamentos grossos, tá? Mais especificamente, na banda H é a região onde eu tenho só miosina atuando. Giovana Rodrigues falou que tá tranquilo, tá favorável. Aqui, galera, vamos lembrar o que é placa motora. Placa motora e junção neuromuscular. Lá naquele videozinho, eu falei para vocês do meu motoneurônio, da terminação nervosa desse motoneurônio, que é a região que vai liberar neurotransmissores para realizar a minha sinapse, tá? Potencial de ação chega até essa região terminal do meu motoneurônio. Falando do processo de maneira mais rápida, eu tenho a abertura de canais de cálcio. Os canais de cálcio são responsáveis por movimentar e romper as vesículas armazenadoras de acetilcolina. E a acetilcolina, por sua vez, vai ser liberada aqui na fenda sináptica. Beleza? Então, junção neuromuscular é a região de encontro do motoneurônio, tá? E da fibra muscular. A região onde essas duas estruturas se encontram é a junção neuromuscular. A região específica onde são liberados os neurotransmissores para realizar a sinapse, nesse pedacinho aqui, ó, onde tem esses pontinhos verdes, eu chamo de fenda sináptica. Fenda sináptica, tá? A região da fibra muscular que vai receber esses neurotransmissores, eu chamo de placa motora, tá? Então, a placa motora, ela possui receptores de acetilcolina. Quando a acetilcolina se liga a esses receptores, eu estimulo todo o meu sarcolema a abrir os seus canais de sódio. E aí, quando eu tenho a abertura do canal de sódio, eu tenho uma ola de potencial de ação gerado por toda a fibra muscular. Quando eu tenho o potencial de ação sobre a fibra muscular, eu inicio o meu processo de contração muscular. O potencial de ação percorre todo o sarcolema, chega no túbulo T, estimula a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. E aí a gente volta lá para o nosso videozinho, tá? Lembrando, quem quiser depois estudar aquele videozinho, tá lá na nossa pasta do Google Drive, tá? Só que aí vai estar em fisiologia humana, né? Mas é só entrar lá, fisiologia humana, material de apoio, links, pasta que vocês já conheciam de outros carnavais. Lá nos links em sistema muscular, eu tenho o vídeo de contração muscular, beleza? Então, galera, junção neuromuscular, a área onde eu tenho o contato não, para contato eu estou tocando diretamente, aqui eu não toco diretamente, mas a área de encontro da fibra muscular com o motoneurônio, tá? Fenda sináptica, região onde acontece a sinapse, onde é a comunicação entre o motoneurônio e a fibra muscular. Placa motora, região do sarcolema na junção neuromuscular, que vai realizar sinapse, que vai receber neurotransmissor e vai se despolarizar, tá? Então, beleza. Quando eu tenho um motoneurônio e várias fibras musculares juntas, eu tenho uma unidade motora, tá? Lembrando que aqui, ó, como eu tenho nesse exemplo aqui, que parece uma teia do Homem-Aranha, esse motoneurônio, ele inerva várias e várias fibras musculares ao mesmo tempo, tá? Então, um motoneurônio é capaz de realizar sinapse e estimular várias e várias fibras musculares ao mesmo tempo. Abrindo uma imagem HE rapidão, vocês tiveram isso já em fisiologia humana? Eu vou só pegar esse HE aqui para a gente poder melhor visualizar e entender o que está acontecendo. Eu vou pegar uma amostra do gastro, que está mais fácil aqui.
uma figura pouco feia. Aqui, ó. Figurinha pouco feia. Deixa eu compartilhar com vocês. Compartilhando. Compartilhar a tela toda. Aí. Beleza. Tá? Então, vamos entender o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma amostra de tecido muscular esquelético de rato, tá? Várias fibras musculares aqui, ó, presentes, tá? Cada fibra é uma célula. Tem uns pontos mais escuros aqui que são... pode ser poeira ou qualquer outra coisa que acabou juntando na amostra na hora e aparece no microscópio, tá? Mas aqui, ó, uns pontinhos mais apagadinhos são os núcleos das células, tá? Essa amostra foi corada com hematoxilina e eosina. A eosina colore aqui a parte central da célula de rosa ou deixa avermelhado. E a hematoxilina colore o núcleo da célula, que é essa parte mais escurinha aqui no canto, tá? Que são os núcleos das nossas fibras musculares. Então, galera, é o seguinte. Numa unidade motora, um motoneurônio inerva várias fibras musculares. Então, quando esse motoneurônio resolve fazer sinapse, eu promovo contração de toda essa galera junta, toda essa galera ao mesmo tempo. Tá? Então, um motoneurônio estimula várias fibras contraindo, eu consigo fazer a minha contração muscular regular, minha contração muscular do dia a dia. Beleza? Então a gente precisa ter isso em mente. Um motoneurônio controla várias fibras musculares e a soma dessas estruturas de um motoneurônio e das fibras musculares corresponde a uma unidade motora, tá? Então aqui, ó, nessas fibras que eram bem pequenininhas, eu tinha um motoneurônio inervando essa galera aqui e tudo isso aqui corresponde a uma unidade motora. Então, o cérebro, ele estimula a contração de várias e várias fibras musculares ao mesmo tempo, comandadas por poucos motoneurônios, tá? Recrutamento da minha unidade motora, tá? Eu preciso, como eu falei, eu citei em fisiologia humana para vocês ano passado, eu vou precisar fazer o máximo de força possível na minha contração muscular, tá? Essa força eu consigo como? Eu consigo ativando unidades motoras, tá? Só que essa ativação de unidades motoras, ela pode acontecer de diferentes formas, tá? Primeiramente, quando eu estimulo várias contrações musculares, de várias fibras musculares ao mesmo tempo, para ganhar mais contração muscular, ganhar mais força de contração, eu tô falando de um processo chamado somação, tá? O que é somação? É a soma de várias contrações, de várias fibras musculares, para que na hora que eu for olhar a contração total do meu músculo, eu tenha uma contração muscular mais forte, tá? Então essa somação, ela vai acontecer pela maior quantidade de fibra muscular que eu conseguir estimular, né? De um modo geral, acontecer pela maior quantidade de unidade motora que eu conseguir fazer trabalhar para poder fazer aquela contração. Somação, eu vou ter dois tipos: fibras múltiplas e somação por frequência. Somação por fibras múltiplas é o seguinte: por definição, aumento gradual da intensidade do estímulo nervoso da medula para as unidades motoras de uma determinada região. Conforme esse estímulo aumenta, eu ativo mais unidades motoras, consequentemente, a força de contração muscular produzida é maior, tá? Então aqui, ó, na somação por fibras múltiplas, sinal nervoso vem da área motora, passa pelos núcleos da base e pelo cerebelo para que eu possa ajustar esse comando motor, passa pelos centros de integração para que eu possa cadenciar quem contrai e quem relaxa do meu grupamento muscular, percorre a medula, vai até
as terminações nervosas, no caso, as raízes nervosas que saem da medula e se ramificam. E aí eu tenho diversas ramificações até chegar no meu músculo, tá? Até chegar na minha via final. Na somação por fibras múltiplas, quanto mais unidades motoras eu conseguir recrutar, mais fibra muscular eu recruto, maior é a minha força de contração. Como que eu recruto mais unidades motoras? Mandando um impulso nervoso ou mandando uma transmissão nervosa mais forte, mais intensa. E aí o exemplo que eu dou, tão famigerado exemplo que eu dou, do sinal do Wi-Fi, tá? Tamo nós, quando a situação estiver mais tranquila, na sala de aula. Todo mundo tem celular, certo? Eu não sei como é que tá agora na FEMA, mas antes o sinal da internet ali no bloco 9 era mais fraco, tá? Era mais fraco. O sinal da internet no bloco 7, no bloco 1 era um pouco mais forte. Quando eu tô perto do meu roteador, meu sinal tá bom. Quando eu me afasto do meu roteador, o meu sinal fica ruim, certo? Para eu poder abranger uma área maior de cobertura desse sinal do Wi-Fi, eu preciso aumentar o sinal da transmissão da internet. Tá? Como assim? Vamos supor que o sinal da internet não começa no bloco 7, mas vamos supor que começa ali no bloco 7. O sinal começa no bloco 7, todo mundo que tiver com computador, notebook no bloco 7, pega internet. Conforme eu aumento a intensidade do sinal, a área de abrangência é maior, eu consigo fazer pegar a internet em mais celulares e mais laptops. E isso vai acontecendo conforme eu aumento a intensidade do sinal, maior a área que eu consigo ir abrangendo de sinal de internet na FEMA. Somação por múltipla é a mesma coisa. Quanto maior for a intensidade da transmissão nervosa que vem da medula para as raízes nervosas e para os plexos nervosos, maior a quantidade de unidade motor eu consigo recrutar, consequentemente, maior a quantidade de fibra muscular eu consigo recrutar e maior é a minha força de contração. Tá? Então, na somação por fibra múltipla, quanto mais eu aumento o sinal da medula, a transmissão de impulso nervoso pela medula, mais unidade motor eu consigo recrutar, maior a quantidade de fibras musculares que vão contrair durante o meu comando motor. Tá? Pega o exemplo do sinal da internet. Quanto maior a intensidade do sinal, maior é a área de abrangência, mais celulares e notebooks começam a pegar a internet. Aqui é a mesma coisa. Somação por frequência, diferente da somação por fibras múltiplas que eu aumento a intensidade do impulso nervoso, aqui eu vou aumentar a velocidade com que um impulso nervoso é mandado depois do outro. Tá? Então aqui, ó, ao invés de aumentar a intensidade da transmissão nervosa, eu vou aumentar a velocidade com que eu gero potenciais de ação que vão percorrer as fibras nervosas e vão chegar até as fibras musculares. Quanto mais rápido eu mando esse potencial de ação, mais a minha fibra muscular consegue contrair e maior é a força de contração que eu consigo gerar, tá? Claro, levando em consideração o período refratário, eu não consigo fazer uma despolarização antes da despolarização anterior acabar. Então eu tenho que esperar um sinal acabar para o outro começar. Mas eu posso gerar esse sinal mais rápido. Quanto mais rápido eu gero esse sinal, maior é a força de contração muscular. Só que assim, o nosso músculo, ele tem um pico de força a ser gerado com a somação por frequência, tá? Esse pico é chamado de tetanização.
O que é a tetanização? Conforme eu aumento a frequência do envio de impulso elétrico até o músculo, maior é a quantidade de força muscular que eu gero. Né? Quanto mais rápido eu envio, maior a força muscular que eu gero. Só que a minha estrutura muscular, ela não muda, do ponto de vista anatômico, histológico, ela não muda mediante aos meus impulsos elétricos. Eu vou ter uma única quantidade de fibra muscular e uma quantidade X de cálcio dentro das fibras musculares. Então, chega um determinado momento que, por mais que eu acelere o estímulo nervoso na fibra muscular, ela chega num pico de força, numa quantidade de força máxima, e dali ela não consegue aumentar. Tá? Essa quantidade máxima de força de contração que eu chego é chamada de tetanização. Beleza? Então, somação por fibras múltiplas. Quanto maior a intensidade do estímulo nervoso que vem da medula para os motoneurônios, mais motoneurônios, quer dizer, mais unidades motoras eu consigo estimular, consequentemente, mais fibras musculares são estimuladas, mais fibras contraem, maior minha força de contração muscular. Somação por frequência, quanto mais rápido eu envio um impulso nervoso depois do outro, mais forte é a contração muscular gerada, né? E consequentemente mais forte acaba sendo a contração do músculo como um todo. Só que eu tenho um pico dessa frequência de estímulo. Quando eu chego no pico máximo, eu chego no que nós chamamos de tetanização. Por mais que dali em diante eu aumente a frequência dos impulsos elétricos, a minha força de contração ela tem um nível máximo, desse nível máximo ela não passa. Ela só poderia passar desse nível máximo se eu tivesse alterações estruturais, anatômicas, histológicas. Beleza?